Então vamos falar um pouquinho a respeito da inveja. A gente não pode fazer vista grossa para ela, ela existe, ela faz parte das nossas vidas. A gente não gosta de falar a respeito, mas precisa, né? Por que precisa? Porque atrapalha demais as nossas vidas. Se a gente for definir a inveja, e a definição já é alguma coisa bem pesada, né? Bem triste. Assim, inveja é o pesar ou a tristeza pela felicidade de outro, né? A gente fala, puxa vida, você ter tristeza pela felicidade do outro, pesar pela felicidade do outro, é totalmente o contrário do amor, né? Porque quem ama quer ver o outro feliz. E na inveja já é exatamente ao contrário. A gente fica triste de ver o outro feliz. Ou a gente fica aborrecido e desejoso de ter os atributos que o outro tem. Inteligência, um talento qualquer, uma habilidade outra, uma posição social. Então é o desejo de ter algo que o outro tem, ou então é o pesar pela felicidade daquele. Bom, já falando que faz parte das nossas vidas, né? Que é alguma coisa que não dá pra gente fazer vista grossa. A gente tem que olhar para ela, tem que saber que ela existe e que nós somos imperfeitos e que a sentimos, ou já sentimos em algum momento, ainda vamos sentir, e ela precisa de alguma forma ser combatida, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, a gente vê que os amigos espirituais já falam a respeito disso. Do quê? Dos tormentos voluntários. E aqui justamente eles falam sobre a inveja e sobre os ciúmes. Diz aqui que o invejoso não tem repouso. O invejoso é um cara que não descansa, né? Porque enquanto ele não eclipsar, enquanto ele não passar por cima da felicidade do outro, enquanto ele não vê o outro num buraco, ele não sossega. Quanto mais o outro tem, quanto mais o outro adquire, é como se ele tivesse uma febre, né? Uma febre que não cessa. Só que ele se esquece, como diz aí o Evangelho, que ele talvez amanhã não esteja mais aqui, né? Tenha desencarnado, tenha ido embora, e todas as futilidades, tudo aquilo que ele pensou, tudo aquilo que ele desejou, se perde, né? Então existe lá um livro que fala a respeito das confissões de um invejoso. O invejoso ele diz assim, esse é um invejoso bravo mesmo, né? Tenho medo de que tudo que eu tenha seja fruto da minha inveja. Então tem pessoas que desejam tanto e tantas coisas que vivem correndo atrás dessas coisas o tempo todo. Chega um determinado momento e ele fala, poxa, tudo que eu desejei, de repente nem desejo meu né? É fruto da minha inveja. Eu vi que o outro tinha e eu quis ter também. Isso deve ser um sofrimento terrível, né, gente? A gente está falando da inveja em altos graus. Então, vou contar uma historinha para vocês só para elucidar, que é a historinha do mágico chinês. Existia um mágico que morava lá em cima, numa montanha, e um belo dia um camarada foi visitá-lo. Esse camarada conhecia o mágico, já tinha ouvido falar algumas coisas a respeito dele, e ele jantou com o mágico, dormiu na casa do mágico, e no dia seguinte ele falou, bom, vou seguir viagem, mas eu não vi ainda a tua magia, né? E aí o mágico, eu vou te dar um presente. E com o dedo ele tocou uma pedrinha pequenininha e transformou em ouro. Aí o camarada cresceu o olho, né? Falou, puxa vida, né? E o mágico, tá satisfeito, meu amigo, com esse presente? Ah, eu queria ver mais, eu queria mais, né? Aí o mágico foi e tocou uma pedra bem maior, bem grandona. E aí a pedra se fez em ouro. E o indivíduo olhou e falou, puxa, nossa, quanto ouro, né? Tá satisfeito, meu amigo? Não, na verdade eu queria o teu dedo, né? Então, as pessoas nunca se satisfazem com pouco. E o invejoso, ele está sempre querendo o maior atributo, né? Ele não se satisfaz com aquilo que ele tem, o que ele pode adquirir, o que ele pode ganhar, o que ele pode receber. Ele quer aquilo que é do outro, né? Então é um sofrimento atroz. Lá na questão 902 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os amigos espirituais se existe algum problema, se é reprovável que a gente cobice a riqueza quando nos anime a intenção de fazer o bem. Eu cobiço a riqueza, eu quero a riqueza e tenho a intenção de fazer o bem. E aí os amigos respondem que quando a intenção é verdadeira, de fato, é muito louvável, mas que na maioria das vezes a intenção não é verdadeira. A gente quer primeiro a riqueza para nós e depois, se sobrar alguma coisa,
para o outro, né? Então a gente ouve muitas pessoas, se eu ganhasse na Mega Sena, eu construía um asilo, eu fazia uma creche, fazia e acontecia. Bom, antes ia comprar o iate, o apartamento de 1 milhão, ia sumir do mapa e depois ia pensar no que sobrasse, né? Então, cobiçar a riqueza com vistas a fazer o bem está um pouco distante ainda do nosso grau de perfeição, né? A gente cobiça a riqueza e cobiça os bens materiais por cobiça mesmo, né? Não pensando no outro. A gente não pensa no outro tendo um pouquinho. Quando a gente tem muito, a gente dá o supérfluo, né? Mas a gente não tem esse tipo de, puxa, gostaria de enriquecer única e exclusivamente para ajudar o outro, né? E continuar vivendo na simplicidade. Muito difícil, isso não é para nós, né? Então Miramês diz que a gente deve desejar o quê? A gente deve desejar luz espiritual, a gente deve desejar um bom trabalho, a gente deve desejar capacidade de perdoar, a gente deve desejar tolerância, né? Coisas que são difíceis para a gente, né? Perdoar é difícil, tolerar, ser indulgente, isso é luz espiritual. Isso sim a gente deve desejar, né? Bom, a cobiça, ela é só material? Não, a gente viu lá no começo que o invejoso ele inveja tanto as coisas materiais quanto as habilidades, os talentos do outro, né? Então se um indivíduo é inteligente, se o indivíduo tem uma habilidade específica, se socialmente ele está bem posicionado, embora às vezes não tenha dinheiro, se ele tem uma posição de destaque, né? O que acontece, gente? A gente pensa dessa forma, muito provavelmente por conta dos complexos de inferioridade que a gente tem, né? A gente se acha sempre menos, a gente se acha sempre menor, a gente sempre se considera e se coloca numa posição inferior. Existe aí um grande equívoco, né? A gente tem uma visão muito equivocada do outro. Todos nós temos os nossos talentos, as nossas habilidades, está lá no Evangelho, né? E cada um com a sua contribuição vai fazer com que o mundo ande de forma mais equilibrada e melhor. Só que normalmente a gente olha para as pessoas achando que a pessoa tem aquele talento e que não tem problema nenhum, que não tem nada de errado com a vida dela. Como eu gostaria de ser daquele jeito, né? Inteligente. Mas será que ele é inteligente e é sereno? Será que ele é sereno e é bondoso? Será que ele é bondoso e é indulgente? Então, a gente está num planetinha danado de provas e expiações. Somos muito imperfeitos. Então não existe ninguém que tenha todos os talentos, que tenha todas as habilidades, que tenha todas as... Só estaria aqui, estaria num outro plano, mundo de regeneração, mundo celeste, lá batendo asinha lá no alto. Então se a gente está por aqui, é porque todos temos dívidas, todos temos débitos e todos temos dores. E essas dores são muito iguais, elas são muito parecidas, né? E quando a gente olha para o outro, e aí que existe o problema, né, essa visão equivocada, a gente só vê aquilo que é bom. A gente parte para uma atitude de comparação. E essa atitude de comparação é que mata o invejoso. Porque ele se esquece dele e está sempre olhando para o outro. E está sempre enxergando aquilo que tem de melhor no outro e ruim nele. Ele não olha aquilo que tem de bom dentro dele, porque todos têm, né? Até o pior criminoso tem lá a centelha de Deus dentro dele. E fica olhando no outro aquilo que ele tem de melhor e aí passa a cobiçar. Então hoje em dia a gente tem aí as mídias sociais, né? O Facebook, e aí as pessoas postam aquela maravilha, e você olha, parece que está todo mundo num júbilo de felicidade, de alegria, as pessoas mostram suas viagens, suas festas, seus filhos, suas roupas, né? Só que a gente não sabe o que vai dentro da casa das pessoas de verdade. E a gente também não sabe o que vai dentro do coração das pessoas, né? Então as pessoas estão olhando o Ricardo aqui agora, o Ricardo está tranquilo aí dando palestra, não tem problema nenhum, né? Está levando a vida dele está ganha já. Então a gente tem uma visão muito estreita, muito equivocada. E essa nossa vontade de comparar que faz com que a gente passe a desejar aquilo que é do outro. E o que é do outro é do outro, né? Aquilo que vai ser nosso, vai ser nosso. Não que a gente não possa desejar
atributos. A gente tem que diferenciar bem a cobiça e a inveja de qualidades, de atributos que o outro tem e que eu também quero ter. Não tem problema nenhum. Eu queria ser tranquilo como a Maribel, né? Eu queria ser espiritualizado como a Lucy. Isso não é problema, né? Desde que eu me inspire nessas pessoas e que olhe para essas pessoas querendo aprender, né? Se eu busco, se eu me esforço para isso e se eu não estou fazendo mal a ninguém, eu posso ter as coisas, tanto materiais, como aquilo que é atributo moral do meu colega, do meu amigo, né? A gente tem que aprender com as pessoas. Então, não tem problema nenhum eu desejar, tá lá, não é errado, desejar algo que nos dá prazer, desde que isso não traga prejuízo para ninguém, desde que eu me esforce, né? Desde que eu me aplique, desde que eu trabalhe dignamente. Eu posso ter meu dinheiro, eu posso ter o meu carro, eu posso ter as minhas coisas. Eu estou aqui para evoluir, para progredir, para crescer. Água parada apodrece, tanto do ponto de vista intelectual, quanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista espiritual. Então a gente tem que tentar crescer em todas as vertentes, né? Mas não crescer tomando a coisa dos outros, né? Ou achando que o que é do outro é meu, como no caso do ciumento, né? E quando a inveja é dirigida a nós, né? Acontece isso, né? Somos invejosos, temos inveja dos outros também têm inveja da gente, né? Então vai ter sempre aquele que vai te olhar achando que você está numa posição melhor, que você está numa situação melhor, que você está muito feliz e tal, pelas coisas que você postou lá no Facebook, né? As pessoas estão olhando, tá tudo uma maravilha. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado com a imagem que a gente passa. É claro que no trabalho eu tenho uma imagem, dentro da casa espírita eu tenho outra, mas eu procuro ser eu mesmo, né? A minha essência é a mesma em todos os lugares, né? Tem pessoas que estão utilizando muito as redes sociais, às vezes para colocar algo que não é real e despertar sentimentos em voltas que também são nocivos, são ruins, né? Então, diz lá, tem um ditado que diz: não grite a sua felicidade tão alto porque a inveja tem sono leve, né? Então acontece, gente, infelizmente existem aquelas pessoas que não estão vibrando com você, estão vibrando contra você. São aqueles que você não pode contar muita coisa, né? Vai chegar para pessoa, eu vou viajar e tal, cara, eu vou viajar, eu queria viajar, tô com inveja, né? Então, tem pessoas que infelizmente a gente evita às vezes. Agora, é uma via de duas mãos, né, gente? Se a gente estiver harmonizado, equilibrado, não fizer essa fala com interesse de se vangloriar ou de ferir, porque tem muita gente que fala, eu vou viajar para a Europa e grita aos quatro ventos e tal, e às vezes quer diminuir os outros, né? Quer se colocar numa situação superior, como se isso fosse alguma coisa, né? Se dissesse para mim, estou indo viajar lá para o plano espiritual superior, eu ia ficar com inveja. Na Europa, tá? Então, a gente acha que as coisas aqui na Terra, né, são tão diferentes. E às vezes o que mais importa é paz de espírito, né? Se a gente não tem paz de espírito, a gente não vai estar bem lá no resort de luxo, a gente não vai estar bem na casinha de sapê. Se a gente tiver com paz de espírito, a gente é feliz comendo pipoca na Avenida da Praia, ou sentado na frente da TV vendo um filme com a sua família, uma coisa simples, né? Não precisa de nada espetacular. São momentos simples que fazem a gente ter felicidade verdadeira, né? Às vezes a felicidade fabricada que a gente fica correndo atrás, que está ligada às coisas materiais e desperta essa inveja, ela se dilui, né, com muita facilidade. Bom, então eu estava dizendo que quando não existe a mesma sintonia, não tem problema, você vai lá, conta as suas coisas, a pessoa ouve, ela pode até sentir inveja, mandar lá uma energia negativa para você. Se você não estiver nessa vibração, estiver tranquilo, de que você contou por contar, não contou para ofender, nem para humilhar, nem para diminuir, não pega, né, gente? Como o pessoal fala, então não pega, né? Se você estiver bem, não estiver na mesma sintonia daquela pessoa, você vai contar com tranquilidade, como se estivesse contando um fato ou outro qualquer. Bom, dizem que a inveja e o ciúme se aproximam muito, né, pela característica vibratória ruim, né, dos dois sentimentos.
Dizem que a diferença entre o invejoso e o ciumento é que o invejoso ele quer ter e o ciumento acha que é dono, né? O invejoso quer porque quer porque quer. O ciumento ele é egoísta, né? Ele quer ter perto, ele quer ter grudado. E em que situação que o ciúme prepondera, né? Os casamentos, né? Os casamentos. Então, eu estava lendo outro dia que morrem mais ou menos 10 mulheres por dia no Brasil. Felizmente, não tanto aqui no estado de São Paulo, muito mais no Nordeste. Parece que o Espírito Santo é o campeão de homicídios. E que 5 em cada 10 desses homicídios são realizados contra mulheres e por ciúmes, né? Então as pessoas acham que são donas das outras. E isso gera uma problemática muito grande, né? O Eugênio Lara, num artigo que ele escreveu, Pensamento Social e Espírito, um artigo sobre a inveja, ele disse que existe um trio de ferro, que é um trio sinistro, que ele fala, uma tríade repulsiva e sinistra. Então ele elege a inveja, ele elege o egoísmo e ele elege o orgulho como 3 defeitos terríveis, né? E se a gente for pensar, a inveja está muito ligada ao orgulho mesmo, aquela coisa do que, poxa, por que ele pode ter e eu não tenho, por que o dele é melhor do que o meu, né? É orgulho, né? Esse orgulho acaba virando doença pra gente. Já o ciumento não. O ciumento ele é egoísta, né? Ele não quer dividir, não quer dividir seu marido, ele não quer dividir sua casa, não quer dividir nada de material, ele não quer dividir suas habilidades, não quer dividir seu conhecimento, ele quer tudo para ele. Então, a ligação do egoísmo com os ciúmes é muito grande. E a inveja na casa espírita existe? A inveja existe em qualquer lugar, né, gente? Então, quem leu aquele livro, Aconteceu na Casa Espírita, sabe que acontece, né? Como em qualquer outra instituição. Então chega aquele camarada novo na casa espírita, com boas ideias, trazendo novidades. O invejoso ele já vai abafar esse camarada. Nada disso, você é novo aqui, não vem com suas ideias, não, aqui, isso aqui não vai dar certo, né? Isso acontece muito, gente. Não acolhendo os novatos, boicotando trabalhos, né? Então as pessoas às vezes querem desenvolver um determinado tipo de trabalho, alguém vem com uma ideia, puxa, não seria bom, assim, isso não vai dar certo. Por quê? Porque o outro teve a ideia foi boa, a ideia poderia ter sido minha, então vou eclipsar essa ideia, vou jogar areia nessa ideia. O que mais? Buscando superar os outros, ao invés do quê? De se superar, se milindrando e fazendo intrigas, né? Então, dentro da casa espírita, assim como dentro de qualquer instituição, dentro do nosso trabalho, a inveja, ela acontece, né, gente? E não aconteceu a casa espírita, a gente vê que as entidades inferiores se utilizam dessa nossa fraqueza, desse pecado capital, né, que é a inveja, para poder justamente minar as relações, fazer com que as pessoas vão se estranhando até o ponto das relações se romperem e das casas se enrolarem, né, se enroscarem. Então, estejamos vigilantes. Até o desencarnado, aquele que está do lado de lá, tem inveja. A gente estava discutindo aqui na reunião de estudos e na pergunta... Opa, pulou um aqui. E na pergunta 465, diz assim: com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal, né? Eles querem que a gente sofra. Eles querem que a gente sofra. Aí ele pergunta, mas isso vai diminuir o sofrimento desses espíritos imperfeitos? Não, diminuir não. Mas eles o fazem por inveja. Então é assim, os irmãozinhos que estão em sofrimento, os irmãozinhos infelizes, que estão numa situação ruim, olham para nós da mesma forma que a gente olha para os outros e acha que os outros estão em situação melhor, né? E vem o quê? Vem uma alegria, uma felicidade, um suposto bem-estar, né? Então eles não precisam ser nossos obsessores. Eles simplesmente querem que a gente entre na mesma vibração negativa e ruim deles, porque eles têm inveja da gente. Eles acham que uma vez encarnados aqui, a gente está numa situação melhor. E como somos visíveis para eles em vários aspectos, né?
eles almejam isso e falam, ah, não quero que esse camarada sinta felicidade, eu quero que ele se sinta mal, desequilibrado, desestruturado, sem harmonia. E aí eles se aproximam e querem induzir o mal, simplesmente por inveja. Não só porque, ele tem alguma coisa contra mim de fato, é um inimigo meu do passado, mas simplesmente porque a gente está numa situação melhor aqui encarnado e eles estão numa situação de infelicidade, né? Então, se existir sintonia, essa inveja vai ter permeabilidade na gente, no nosso perispírito, e a gente vai acabar sofrendo com isso, né? Bom, se a gente for falar a respeito de alguns medicamentos para a inveja, a gente pensa, se eu estou muito preocupado com aquilo que o outro tem, quem sabe se eu me preocupar com o problema dos outros, quem sabe se eu me envolver e tomar pé do sofrimento dos outros, quem sabe eu não mudo um pouquinho o meu foco, né? E é verdade, gente, é verdade. A hora que a gente está envolvido com o problema do outro, a hora que a gente começa a enxergar o sofrimento no mundo, a hora que a gente sai desse mundo da fantasia, né? Da Disneylândia, né? Quando a gente vai lá nos Estados Unidos, lá na Disneylândia, eles criam um mundo da fantasia que a gente acha que tudo é felicidade, que não existe tristeza, só come, bebe, vai em parque o dia inteiro, né? Então, aqui as pessoas às vezes vivem num mundo da fantasia. O americano é muito bom, né, em fazer isso, em criar essa situação de fantasia de um modo que você entra e acha que está no mundo da fantasia. As crianças estão cansadas, 3, 4 anos, arrastando as crianças pelo parque, o pai quer se divertir, ele fala que levou a criança, mas ele quer se divertir, né? Então, na verdade, é um mundo de fantasia que a gente cria e esquece, e começa a não olhar e não enxergar em volta. Se a gente começar a enxergar a dor do outro, porque existe dor, existe em qualquer lugar, todo mundo tem perda, todo mundo fica doente, todo mundo tem algum tipo de revés afetivo, às vezes financeiro, cada um tem aquilo que merece, na verdade, né? Então todos somos iguais perante a dor. E quando a gente começa a olhar para a dor do outro, a gente começa a se desligar um pouco desse interesse exagerado que a gente tem em buscar as coisas, principalmente que não são nossas, né? Fugir à comparação, aquilo que eu estava falando no começo. A doença do invejoso é essa questão da comparação. Quando a gente fica sempre olhando para o outro, vendo o que o outro tem de melhor, o pessoal da psicologia diz que a gente sai da gente. A gente não olha mais para dentro da gente e começa simplesmente só olhar para o outro e para as coisas do outro e almejar aquilo. E isso é muito sofrimento, isso é muito desgastante. Então a gente tem que olhar para dentro da gente mesmo, né? É o que o Espiritismo chama de reforma íntima. E a reforma íntima do invejoso tem a ver com o quê? Com orgulho, né? Precisa dar cacetada no nosso orgulho, fustigar o nosso orgulho, aí, como diz o Evangelho, para colocar a gente no nosso devido lugar. Porque eu sou eu, com os meus defeitos, com as minhas virtudes, com os meus karmas, com as coisas que eu tenho que passar aqui, ninguém vai passar por mim. Não tem escapatória, é uma individualidade. Não adianta eu querer ser o outro, buscar as coisas do outro, desejar as coisas, a não ser que seja para me melhorar, como a gente deu um exemplo aqui, né? Vou buscar aquilo que o outro tem de bom, vou me espelhar, né? Então esse olhar para dentro da gente, esse autoconhecimento, esse conhece-te a ti mesmo, é o grande instrumento, é o grande medicamento para a gente se ver livre dessa inveja, desse sentimento tão nefasto, né? E alguns medicamentos para o ciúmes. O ciumento, o que ele precisa trabalhar na reforma íntima dele? Trabalhar o egoísmo, né? Porque ele tem vontade de se apoderar e acha que é dono do outro dentro do relacionamento, acha que é dono do subalterno dele no trabalho, acha que é dono das coisas materiais, que vai levar tudo com ele também, e esse apego deixa ele muito. Então ele tem que trabalhar o quê? O egoísmo. Reconhecer primeiro que é egoísta ou que é orgulhoso já é uma coisa muito difícil, mas é muito legal quando a gente olha e fala, puxa, fui egoísta.
puxa, fui orgulhoso. E a partir daí começa a trabalhar o quê? O amor próprio, né? O se amar, o se perdoar. Porque quem tem ciúmes coloca às vezes a sua felicidade, coloca às vezes o seu sucesso e acha que é feliz porque o outro está do seu lado. A partir do momento que o outro sai, eu deixo de ser feliz. Isso não existe. Então a gente tem que buscar a felicidade dentro da gente, buscando segurança dentro da gente, para que os ciúmes não façam parte também das nossas vidas, né? A gente não vai dizer que não vai fazer, mas menorzinho, né? Aquela invejinha branca que não faz muito mal, né? Então a inveja é um sentimento tão vil que a gente tem vergonha de confessá-la. E tem uma historinha, que é a história da cobra e do vagalume, da serpente e do vagalume. E uma serpente estava perseguindo o vagalume na floresta, perseguindo o vagalume, correndo, a serpente atrás, e tal, o vagalume não aguentava mais. Uma hora ele falou: dona serpente, posso lhe fazer algumas perguntas? Ela falou: vou lhe comer mesmo, pode perguntar. Aí o vagalume perguntou: eu faço parte da sua cadeia alimentar? Aí a serpente: não. Eu lhe fiz alguma coisa? Serpente: também não. Então por que a senhora quer me comer? É porque eu não aguento ver a sua luz brilhar, né? Então, tá aí o invejoso, né? A luz do outro incomoda. Então que a gente possa tomar cuidado e prestar bastante atenção nesses sentimentos. O Mário Sérgio Cortella, que é um educador, um filósofo contemporâneo, ele traz para a gente alguns questionamentos. E esse questionamento é muito legal. Ele diz que a vida às vezes está centrada nessas três coisas: posso, quero e devo, né? E ele faz a gente refletir. Nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu devo. E nem tudo que eu devo, eu quero. Que eu vou ser feliz e vou estar em paz no momento que aquilo que você quer é ao mesmo tempo o que você pode e o que você deve, né? Então, quero, posso, devo. A gente tem que refletir. Será que eu preciso disso? Será que eu quero? Será que eu posso? E a gente tem que pensar em cima dessas situações e tentar ver aquilo que é bom para o nosso espírito, né? A gente está aqui como espírita, a gente precisa ver o que é bom para o nosso espírito. Aquilo que é bom para a nossa vida material, para o nosso conforto, como a gente comentou lá atrás, não é ilícito a gente procurar, desde que não passe por cima de ninguém, desde que não fique cobiçando, olhando aquilo que é do outro, né? Desde que a gente não machuque e não faça nada de errado nesse nosso caminho. Se a gente busca com estudo, com aprendizado, com trabalho, a gente vai ter aquela história que é do homem, o bicho não come. Vai chegar pra gente de alguma forma. Se não chega nessa existência, chega numa próxima, é porque nessa a gente tem que aprender com outras coisas. Então quando a gente não tem algumas habilidades, alguns dotes, alguns talentos, vamos nos perguntar por que a gente não tem, por que não chegou pra gente. Muito provavelmente porque a gente usou mal, né? Usou mal em outras existências. E aí nessa talvez nos tenha sido tirado. Mas nós temos outros, com certeza temos outros talentos. São esses talentos que a gente tem que cultivar e botar para fora. Porque se a gente cultiva inveja, se a gente cultiva ciúmes, nós vamos ficar doentes, né? Muito obrigado pela atenção.